Bom dia a todos! É com imenso prazer que mais uma vez estamos reunidos no Devocional do Temor e Tremor. Hoje, comigo, Tiago Mendes, estaremos meditando no capítulo 14, do versículo 8 ao 12. Vamos lá! Viajando com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, em Atos dos Apóstolos. Mas antes, faremos uma breve oração. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia de vida, por mais essa semana que se inicia, pelo ar que respiramos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado em meio a essa crise, essa pandemia. Desde já eu te entrego, Senhor, essa semana, te entrego os membros do Temor e Tremor, os ouvintes, nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham, que essa semana possa ser uma semana de paz, que em breve esse vírus venha cessar e que esse momento em que estamos separados, estamos aquartelados, nas nossas casas, que possa passar e voltemos à comunhão dos santos. Te entrego esse devocional, que ele possa falar ao nosso coração, começar por mim e a todos que nos acompanham, que nos escutam. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de iniciarmos, passa lá, deixa o seu like, compartilha, não esquece, fala da palavra de Deus. É isso que temos que fazer nesses tempos, nesses momentos difíceis. Vivemos dias maus e a mensagem deve ser pregada para que mais pessoas arrependam-se e creiam no Evangelho. Compartilha e curte a nossa página. Valeu! Vamos lá dar início à nossa leitura. Capítulo 14, versículos 8 a 12. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós, em forma humana, os deuses desceram até nós." A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Vou ler o versículo 13 também. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Queridos, a primeira viagem missionária já ouvimos, já acompanhamos nos devocionais anteriores, Barnabé e Paulo, eles já passaram por várias cidades em Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, e agora eles chegam a Listra. Depois que saírem daqui, eles irão a Derbe. Mas hoje nós nos encontramos em Listra com Barnabé e Paulo. Certo? Nós vimos no devocional anterior o que aconteceu em Icônio e por que eles saíram às pressas e viajaram para Derbe, para Listra e Derbe. E nós vimos também quão corajosamente, com ímpeto e com vigor, Barnabé e Paulo pregavam a palavra de Deus e falavam do Evangelho para aquelas pessoas naquela região. E aqui em Listra não será diferente. E ele já inicia realizando um milagre, um grande milagre, um paralítico dos pés aleijado desde o nascimento, ou seja, uma pessoa que nunca andou. E Cristo, por meio de Paulo, usando ali Paulo, opera a cura naquele homem. Então, queridos, ao longo dessa trajetória aí de Barnabé e Paulo, eles realizaram muitas pregações, realizaram cura também. E aí a gente vai vendo que os apóstolos, pregando o Evangelho, levando a mensagem de Cristo, espalharam-se
por várias cidades por meio dessas missões, né? E ele foi chegando e um dia ele chegou até nós, né? Então hoje nós temos essa oportunidade de ter acesso à Bíblia direto, de ter acesso a pregações, de ter acesso a um devocional como esse, porque iniciou com esses homens corajosos, impelidos pelo Espírito Santo, com essas viagens missionárias, né? Então, antes do problema da idolatria que aconteceu aqui, né, em Listra, quando eles chegaram em Listra, que aconteceu esse fato curioso, né? Que Deus opera esse milagre por meio deles, mas os cidadãos da cidade atribuíram a Zeus e a Hermes, né? Começaram a idolatrar aqueles homens. O problema da idolatria, que está presente ainda hoje, nos nossos dias. Infelizmente, nós ainda temos esses problemas. E a gente vai ver como é que eles vão lidar com essa situação, né? No devocional seguinte, você acompanhará o que Paulo e Barnabé farão diante disso. Hoje, nós falaremos desta cura e dessa atitude errada que os cidadãos tomaram, né? Então aqui, voltando ao versículo 8, esse paralítico, né, ele havia nascido assim, com esse problema nos pés, estava ali sempre sentado. E aí ele ouvia Paulo falar, Paulo vinha pregando, né? Paulo era quem costumeiramente trazia a palavra, né? Barnabé estava liderando essa primeira viagem missionária, mas quem sempre estava pregando, ministrando, era Paulo, né? Paulo, da ordem dos fariseus, né? Um mestre da lei, uma pessoa que aprendeu bastante com Gamaliel, e quando Jesus o converte, ele acaba usando todo esse dom e talento, todo o seu conhecimento para o Evangelho de Cristo. E aí, Paulo pregava o Evangelho da salvação, e o homem estava atento, né? Quando Paulo notou que ele estava crendo na palavra de Deus e demonstrando fé em Jesus Cristo, porque o que nos salva é isso, é arrependermos-nos e crermos no Evangelho de Cristo, crermos no Cristo, o único Senhor e Salvador da nossa vida, o caminho, a verdade e a vida. E aí Paulo nota que esse homem ele está crendo, ele está demonstrando fé. E aí Paulo olha para ele, fita-o com os olhos e brada: fique de pé. Imediatamente o homem deu um salto e se pôs de pé e começou a andar. Então você vê aqui a pregação da palavra mais o poder do Espírito Santo, gerando cura espiritual e física. Então quando você junta a pregação da palavra e o poder do Espírito Santo, resulta na cura ou espiritual ou física ou os dois, que provavelmente foi o que aconteceu com esse homem, né? E aí nós nos deparamos com isso. Vivemos tempos difíceis na saúde pública, né? Por meio do Covid e por meio de todas as outras doenças e situações que elas continuam acontecendo. A dengue continua, o câncer continua, as doenças sexualmente transmissíveis continuam, os acidentes de trânsito continuam, as mortes por conta da violência continua. Então, além de tudo isso que é costumeiro, nós temos essa guerra biológica contra esse coronavírus. E aí, somente Cristo, somente a fé em Jesus é que pode nos dar essa cura, nos livrar desse vírus, desses problemas que estamos enfrentando. Isso na parte física. E na parte espiritual, conseguir a salvação em Cristo Jesus. Conseguir de maneira fervorosa, fortalecendo o nosso emocional por meio de Cristo Jesus, acreditando, confiando nele e na redenção dos pecados e na salvação na vida eterna. Então, é isso que a palavra gera em nós. É isso que a palavra, que a ministração do Evangelho pode causar. Por isso nós devemos estar sempre dispostos e aptos a levar a mensagem do Evangelho, a pregar,
a falar de Cristo, das boas novas, a toda criatura, fazendo discípulos e orando e acompanhando para que esses discípulos permaneçam. E aí a gente entra em um outro ponto que devemos ressaltar: a falta de discernimento espiritual dos licaônicos. Mesmo ouvindo a pregação de Paulo, eles ouviram a pregação. Tanto é que a pessoa que foi curada demonstrou fé, acreditou, estava entendendo o que Paulo estava falando. E aí eles, mesmo ouvindo, não tiveram esse discernimento. E a cura, não entenderam que a cura foi em nome de Jesus Cristo. E apressando-se em adorá-los, buscaram animais para serem sacrificados. Tanto para Paulo quanto para Barnabé. Diziam que Barnabé era Zeus, né? E que Paulo era Hermes. Já que era Paulo quem pregava, né? Em nome de Deus, né? Como se Hermes pregava, né? Era o mensageiro de Zeus, né? Então eles atribuíram esses dois nomes, né? Mas o desenrolar dessa história você acompanhará no episódio de amanhã, né? Com relação a isso aí, esses bois, essas coisas que eles trouxeram para sacrificar. Amanhã, não perca, confere lá e você vai acompanhar o final dessa história até eles saírem de Listra e viajarem para Derbe. Mas entendam, eles apressaram-se na idolatria. Sabe por quê? Além do nosso coração ser inclinado para o pecado e nós querermos adorar aquilo que a gente vê, né? Porque nós devemos adorar o Deus invisível. Mas as pessoas, elas apressam a adorar aquilo que veem, aquilo que é palpável. Elas querem fazer imagens de escultura, elas querem adorar um filho, uma mãe, um cantor gospel, um atleta, um jogador de futebol. Elas querem adorar um pastor, um pregador. Elas querem algo que seja palpável. O coração corrompido do homem apressa-se para a idolatria. Mas entendamos que o único Deus e a única pessoa que devemos adorar é o Deus Criador do céu e da terra. E em seu único Filho, Jesus Cristo. Então, queridos, que nós possamos entender que o nosso coração é enganoso e que nós não venhamos a cair nas suas armadilhas. Que a gente peça a Deus um coração quebrantado e contrito, um coração que tenha discernimento e que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E sabe também por quê que aquelas pessoas da região lá de Licaônia apressaram-se a adorá-los, dizendo que eles eram Zeus e Hermes? Segundo Hernandes Dias Lopes, no estudo que ele faz em referente a esse texto, ele diz que naquela região havia uma lenda, né, que foi escrita em latim por Ovídio, onde Júpiter e Mercúrio, né, duas entidades, dois deuses com D minúsculo do panteão romano, teriam visitado aquela região e se hospedado na casa de um casal que veio uma destruição, e esse casal escapou dessa destruição justamente porque acolheu esses dois deuses, e eles se tornaram grandes árvores quando morreram. Então essa é uma lenda escrita por Ovídio, referente àquela região lá de Listra. No entanto, nosso foco deve estar na proclamação da palavra de Deus e na cura realizada por eles, pelos irmãos, por meio da palavra, por meio de Cristo Jesus. Que nós também sejamos mensageiros das boas novas e como embaixadores de Cristo aqui na terra, bem representá-lo. Que nós possamos, confiando nele, estarmos sempre falando do Evangelho, pregando e combatendo o pecado, combatendo a idolatria, combatendo todos os outros pecados que nos levam ao engano, que nos levam à condenação. E isso a gente combate como? Lendo a palavra de Deus, pedindo entendimento ao Espírito Santo, ouvindo pregações, participando da comunhão dos santos, orando a Deus, entregando-se a Ele. Então, queridos, aproveite essa pandemia, que é um momento muito triste que estamos vivendo, mas aproveite para, dentro da sua casa,
estreitar os laços com o Senhor. Aproxime-se dele, aumente o seu contato, o seu devocional, ore, leia a palavra, fale dele, acompanhe pela internet. Não gaste seu tempo com coisas vãs, com coisas inúteis. Foque na palavra de Deus, na salvação por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Oremos. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos, ó Pai, por meio da tua palavra, tu tens falado a nós, tu tens nos dado discernimento e entendimento. Te peço, Senhor, que livra-nos da idolatria, que essa idolatria não venha apenas com imagens de escultura, mas também com entes queridos que muitas vezes nós colocamos no lugar de Deus. Que isso não venha a acontecer, que nós não venhamos a cair no erro de idolatrar algo que foi criado por Ti, ó Deus. Nem os anjos, nem os homens, nem os animais, nada deve ser idolatrado, somente ao Deus único e verdadeiro e ao Seu Filho, Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Pai, nessa missão. Nos ajuda também a proclamar cada vez mais a palavra, as boas novas, que o nosso ouvinte, que nós aqui da equipe do Temor e Tremor, continuemos nessa missão. Nos fortalece, nos ajuda, nos dá direcionamento e discernimento por meio do Teu Santo Espírito. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Vai lá, querido, compartilha e curte. Devocional Temor e Tremor.